Olá, olá! Estamos voltando com mais um episódio do podcast Coopcast. O Coopcast que pretende, tem a intenção, sempre com o objetivo de circular pelo mundo do cooperativismo, uma contribuição ao debate do cooperativismo no Brasil. No dia de hoje, nós temos um convidado também muito especial, de um ramo do cooperativismo. Nós já tratamos aqui da parte mais acadêmica com o professor Pedro Bittenbender, nós já tratamos do cooperativismo do transporte com o LIT, nós fizemos uma conversa também com uma cooperativa de segundo grau, que é a CCGL, com seu presidente Caio Viana, e hoje nós temos o prazer, então, de conversar, e nós estamos fazendo de forma remota, nossa primeira experiência aqui no Coopcast, com Marcelino Colla, engenheiro agrônomo, presidente da Unitec. A Unitec é uma cooperativa de trabalho, é um outro ramo do cooperativismo. A Unitec já tem um quarto de século de vida, já está com 26 anos, ela tem constituída por um grupo muito grande de técnicos, muito voltada para o ramo agropecuário, tem uma trajetória de sucesso no sentido de prestação de serviços com agrônomos, engenheiros agrônomos, com psicólogos, com veterinários, com gente, com técnicos com doutorado, pós-doutorado, quer dizer, alto nível de prestação de serviço, relacionamento com empresas, com o Sistema S, com uma série de novos elementos que nós temos também hoje no agro e no mercado como um todo. Marcelino Colla é o presidente da cooperativa, lhe saúdo também, em breve, agora no mês de junho, está assumindo a vice-presidência de um outro ramo de cooperativismo, que é o cooperativismo de crédito, do Sicredi Noroeste. Parabéns pela nova empreitada e novo desafio. Então é isso, seja bem-vindo, Marcelino, e nos conte um pouco da história, da trajetória da Unitec e a sua relação com ele. Legal, saudação então, parabéns aí pela iniciativa. Nós precisamos, enquanto profissionais e pessoas que defendem essa proposta de desenvolvimento, divulgar mesmo o cooperativismo, e a gente tem que propagar os quatro cantos. Então, parabéns pela iniciativa, sucesso, e de fato contar um pouco da história da Unitec nos faz reportar que o cooperativismo é um caminho, né? Nós somos, então, da área do trabalho, cooperativa de trabalho, como você falou. Vamos completar 27 anos de história. Nós éramos todos, inicialmente, do quadro técnico de uma cooperativa agropecuária. Em função de uma crise, naquele momento, da cooperativa agropecuária, nós propusemos, então, a terceirização dos trabalhos, né? Foi inovador naquele momento, desafiador, 28 profissionais se reuniram, então, naquele momento, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e inseminadores foram os que constituíram a Unitec, né? E isso nos possibilitou, então, prestar um serviço, ganhar pela nossa produção através de um sistema, e a Unitec era esse sistema que contemplava, que atendia a parte legal, atendia toda a necessidade constitucional de uma empresa, né? Desafiador, porque todo mundo era trabalhador, era empregado, e quando você entra na prestação de serviço como autônomo, você tem que produzir, você tem que correr atrás do trabalho. Mas, graças a Deus, a ideia deu certo, né? Nós conseguimos, então, a partir daquele momento, primeira contratante, a Cotrimaio, nós conseguimos depois evoluir para outras empresas, outras cooperativas, outros segmentos que nos contrataram, né? E temos, então, toda essa caminhada que posso dizer de sucesso, né, Alceu? A gente tem tido aí hoje mais de 200 profissionais
pelo estado inteiro prestando isso. Nós temos ainda um grande espaço, né, mas com certeza de grande sucesso. Que maravilha! A gente ouve, né, acompanhando um pouco a história da Unitec, que está sediada no município de 3 de Maio, aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo que ela tem uma parceria em 2 campos que são importantes. No caso, de uma, digamos, federação de cooperativas, que é a Unicafes, né, que ela está presente no Brasil todo, né, é uma situação de uma confederação de cooperativas, e também eu sempre ouço os bons resultados que o trabalho da Unitec tem trazido junto com a parceria com o Sistema S, fundamentalmente o Senar. Talvez gostaria que você abordasse um pouco essa questão para que as pessoas possam entender um pouco mais da amplitude que tem o trabalho da Unitec. Nós, enquanto profissionais associados à Unitec, prestamos serviços, né? Necessariamente precisamos ser pago diretamente por uma pessoa física, um produtor que nos contrata, ou via parceria com empresas, né? Nós temos hoje no Senar, né, o nosso principal cliente, Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, um dos S's aí, né, forte, né? Temos hoje o maior grupo de associados que prestam serviço para o Senar, então, instrutoria, consultoria, até assistência técnica, o Senar iniciou agora, mas principalmente treinamentos. Então, o Senar tem sido muito forte nessa parceria conosco e continuamos crescendo, né? Agora, no último momento, a gente associou mais de 50 profissionais para prestar serviço de instrutoria para o Senar. Então, isso é uma forma fantástica, onde você tem alguém que tem a necessidade de prestar serviço, né, de levar o conhecimento. Nós temos os profissionais, ou buscamos os profissionais, para que eles prestem, então, esse serviço. Então, isso é fantástico nesse modelo de serviço. Nós, naturalmente, fizemos parte das organizações, né? Então, você falou da Unicafes, que é uma organização voltada à agricultura familiar, que também temos alguns trabalhos que nós atingimos, então, né, com outros profissionais, ou com os mesmos, porque, como profissional associado, ele pode prestar os diferentes serviços. E esse é um troço interessante, porque ele vai direcionar, conforme a sua formação, o seu interesse, conforme a sua especialização, o tipo de serviço que ele vai executar. Então, eu tenho um inseminador que vai atuar lá no serviço de inseminação. Tem um veterinário associado que atua mais na clínica, tem um veterinário que atua, eu como agrônomo, prestador de serviço, então eu tramito em várias áreas. Sou instrutor do Senar, eu sou consultor da Unicafes, então isso me possibilita vários e vários serviços. Esse é interessante, que dá essa liberdade, né, ao profissional buscar, junto com a cooperativa, se aprimorar, se especializar e executar um trabalho. Porque, naturalmente, nós recebemos pelo serviço prestado. Então, a gente tem que prestar um bom serviço. Então, voltando, né, a Unicafes, assim como nós estamos ligados ao SERG Sescope também, que prestamos alguns serviços, né, a Unicafes voltado para a agricultura familiar, outras inúmeras cooperativas que a gente tem. Vou pegar o exemplo de uma cooperativa forte na área do leite, né, que a gente fala com muito orgulho, a Santa Clara, né? Santa Clara, nós temos mais de 20 profissionais que prestam serviço lá para Santa Clara há mais de 15 anos, né? Então, que maravilha, que maravilha. Da intercooperação também, né? Essa necessidade, porque às vezes é mais interessante, e é mais interessante eles terem diversos profissionais atendendo aquela necessidade específica. Então, isso também é algo interessante, né? Temos também muito forte as parcerias com as prefeituras, né? Muitos convênios com prefeituras. Vou pegar o exemplo de inseminação. A prefeitura subsidia um valor, vai lá o profissional e presta o serviço, né? Então, ao invés da prefeitura ter a estrutura aquela, né,
de um profissional que às vezes não pode atender no final de semana, não pode atender fora do horário, enfim, tem um associado da Unitec que presta o serviço. Então, essa modalidade de trabalho, né, estruturada e organizada e dando suporte pela cooperativa é que dá segurança para quem nos contrata o serviço, quer pessoa física ou quer pessoa jurídica, e para o associado, que ele está dentro da legalidade, cumprindo todos os quesitos e prestando um bom serviço. Isso dá ganho, proporciona ao associado e à cooperativa os ganhos de escala, né? À medida em que ele tem essa capacidade de mobilidade da prestação de serviços. E é uma coisa interessante, por exemplo, aonde estão trabalhando, por exemplo, a Santa Clara. Santa Clara é uma cooperativa, eu diria assim, na área de laticínios de ponta no estado do Rio Grande do Sul, né, com uma grande reconhecimento em termos da qualidade do produto, dos seus produtos, do relacionamento que tem com os seus associados. Na verdade, quando vocês estão trabalhando com outras cooperativas, está se construindo uma relação de intercooperação, que eu sempre entendo que esse é um valor importante, que as cooperativas trabalhem entre si no sentido de cooperar, no sentido de se ajudar nessa construção. Uma questão, e eu imagino que isso aconteceu bastante até o momento de vocês se constituírem, digamos assim, os primeiros anos, a Unitec encontrou algum tipo de, digamos assim, críticas ou não necessariamente obstáculos pelo fato de ser uma cooperativa de trabalho e pelo fato, muitas vezes, é mal entendida a palavra terceirizado, né? Como vocês encararam e como vocês, digamos assim, resolveram essa questão do ponto de vista para dentro da cooperativa e na relação com o mercado? É importante essa tua fala, né? Eu queria só retomar um aspecto que você levantou, como a gente tem uma estrutura bastante enxuta da cooperativa, isso também nós temos um custo bastante baixo para o associado. Isso é muito interessante para ele também, né? Nesse sentido da sua viabilidade. Excelente. Ele tem que ter a estrutura do trabalho dele, mas a estrutura operacional que a cooperativa faz é muito baixo o custo, porque todos nós estamos prestando. Eu, enquanto presidente, eu não ganho o meu principal retorno da presidência, eu ganho de prestar serviço. Então, a nossa estrutura é bem enxuta. Mas isso que você falou, nós tivemos 2 desafios muito grandes, que ainda alguns se mantêm. A relação de trabalho, geralmente, é muito ligada a emprego, carteira assinada. Então, o próprio associado, por hora, tem dificuldade em entender que ele está num outro sistema, que ele é associado e que tem que prestar um serviço. E quem nos contrata também, por hora, por estarmos no ramo de trabalho, confesso que nós tivemos muitas dificuldades, né? Enxergava-se como uma tentativa de burlar a lei trabalhista. Por muitas vezes, né? Essa é a questão. O próprio Ministério Público, não baseado no nosso exemplo, mas baseado em outros exemplos negativos que a gente sabe que existiu, né, no ramo do trabalho, né, nós sofremos em alguns casos, principalmente algumas entidades que nós não vamos contratar cooperativa de trabalho. Nós temos um receio, temos uma recomendação, às vezes, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que não contrata. Mesmo que ao longo dos 27 anos que nós vamos completar, nós nunca tivemos nenhum problema trabalhista, nunca tivemos nenhuma inquietude e nenhuma dificuldade. Mas que maravilha! O fato de estar vinculado a isso, às vezes, nos atrapalha. E confesso que tem ainda entidades que até hoje, lá no seu edital de seleção de um serviço, já diz, não aceita cooperativa. E por que isso? Por causa dessa imagem negativa que se teve, né? Isso eu imagino que esse foi um desafio no processo de constituição da cooperativa. Indo um pouco adiante agora, como é que a Unitec está enxergando
o cooperativismo e o futuro? Quais são os desafios que vocês têm aí para frente, né? E, digamos assim, novas áreas de trabalho, novas alternativas, como é que vocês estão enxergando isso? Nós tivemos, a pandemia nos ensinou e nos forçou a umas situações muito intensas, né? Com a pandemia, os trabalhos cessaram para a maioria dos profissionais, né? Porque, principalmente as ações coletivas, o atendimento individual até continua, mas cursos, treinamentos, palestras, enfim, cessaram todas. Aí, forçosamente, nós tivemos que criar novas estratégias, né? Então, a Unitec, por exemplo, criou o sistema IAD, que nós não tínhamos, de capacitação, de treinamento, enfim, né? Fez com que muitos associados também pensassem que tem que se reinventar, se reinovar. Então, nós fizemos um trabalho muito intenso nesse mundo. Nós estamos conversando aqui numa distância de 80 quilômetros, parece que nós estamos próximos, né? Então, esse mundo é agora. Então, nós evoluímos muito nesse sistema não tão presencial ou não presencial, né? Isso é um desafio. Outra questão que nos forçou também, a gente, como o agronegócio, a agricultura familiar, enfim, a produção de alimentos, ele também tomou novas dimensões, novas formas de produção, novas necessidades de profissionais. Daí tu pergunta, mas o que tem a ver um enfermeiro, que a gente abriu agora para associar na Unitec, o que tem a ver um psicólogo? Tem tudo a ver hoje. Exatamente. Né? E está no perfil da cooperativa. Está no perfil. Sim, e ele pode atender, então, um cliente, alguém ligado ao agro, pode atender uma pessoa, porque essa separação não existe mais. Então, isso a Unitec fez, abriu, então, além lá especificamente da área técnica tradicional, para outros profissionais que prestem serviços. Lógico que o desafio eterno vai ser de nós continuarmos possibilitando para que os associados tenham trabalho. E isso exige o quê? Exige formação constante, aprimoramento desse profissional, né? Que aí a cooperativa oferece oportunidades, mas depende mais dele. Exige que ele sempre preste um bom serviço, porque essa relação pode ser interrompida facilmente se ele não prestar um bom serviço, né? Você não executar bem isso, você vai. Então, isso tudo são circunstâncias que vai... Mas eu enxergo um campo muito grande, né? Porque força e faz com que a gente se inove, que a gente vá buscando, que a gente não se acomode. Naturalmente, nós temos uma dificuldade muito grande no sentido de que ainda os jovens que estão ingressando na cooperativa, eles não têm a cultura cooperativa, eles não têm esse entendimento. Por hora, eles enxergam qual vai ser meu salário. Meu amigo, aqui não é salário, aqui você vai ter que cumprir seu trabalho, aqui você não é empregado. Então, esse entendimento ainda é necessário, essa construção, esse entender do espírito coletivo, de que todos têm que conquistar junto, né? Isso a gente sofre, eu acho que vai ser um grande desafio ainda eu acho que a sociedade toda vive esse sofrimento em relação a esse entendimento dessa necessidade coletiva. Mas nós estamos muito, muito seguros, muito sólidos no nosso negócio, pelo modelo de gestão que a gente adota, pela forma com que a gente trabalha. Eu acho que, né, eu estou completando o meu ciclo como dirigente aqui, após período longo, né, de 20 anos que eu estou na presidência. Então, estamos trabalhando a sucessão aqui muito convicto, e a Unitec vai evoluindo pela própria indicação dos colegas, né? Claro. Você conhece, vai indicar, lá tem a cooperativa, que é um bom exemplo, e aí vai evoluindo, e a gente vai selecionando os profissionais também, porque, não sei se concorda comigo, mas a gente tem que pôr pessoas, associar pessoas que venham para contribuir, né? Não para desgastar a ideia, né? Observando a sua fala, eu acho que tem alguns aspectos, né? Muitos dos técnicos trabalham com cooperativas, prestam serviços a cooperativas. Elas prestam serviço a um associado de cooperativa, que precisa também ter esse compromisso, e aí tem que ter uma relação do técnico
muitas vezes até a própria Unitec tem que fazer formação cooperativista junto com os seus técnicos, para que eles tenham essa consciência, porque até acho que o sistema educacional brasileiro, e principalmente na área da graduação, ele não tem os conteúdos do cooperativismo, ela não está muito presente no dia a dia. Então, nós temos esses desafios de formação para dentro e para fora. E se você falou sobre a questão do enfermeiro, do psicólogo, eu quero recuperar aqui uma questão que o presidente da CCGL, Caio Viana, já manifestou várias vezes, que é uma grande cooperativa de segundo grau, que o produtor leiteiro, por exemplo, que tem a produção de leite, ela acontece 365 dias por ano, né? Ela exige uma presença sempre do fator humano no seu processo produtivo. Uhum. E o Caio Viana sempre repete o seguinte: o produtor de leite tem que ter direito a férias, o produtor de leite tem que ter esse direito ao lazer, ao seu tempo de folga, né? E aí tem que construir isso com capacitação técnica de gente ao redor dele, da produção familiar, ou mesmo contratando terceiros. E isso a gente começa a enxergar à medida que vocês têm pessoas que também, nos outros setores, estejam presentes, né, para construir, principalmente no atendimento rural, a qualidade de vida das pessoas, tá? É a qualidade de vida, porque existe até uma cultura, até um entendimento por parte de uma grande parte da sociedade de que, bom, o agricultor ele vive em meio à natureza e isso é a vida dele. Quer dizer, não é isso. Ele precisa, ele é uma parte da sociedade. Eu quero entender um pouco melhor se vocês já estão, digamos, avançando nesse sentido. A tua fala foi muito importante. Eu, pessoalmente, tenho um grande envolvimento com um grupo de produtores de leite. A Unitec se formou sua base principal, dando assistência para produtores de leite, né? Então, de fato, essa atividade exige muito envolvimento técnico, emocional, familiar, enfim, né? Então, nós percebemos isso, que transcende apenas a orientação lá técnica, né? Ela tem que ir para outros campos, tem que ir para o lado emocional, tem que ir para o lado da família, tem que ir para todas as outras questões que envolvem o negócio. Isso não se aplica, naturalmente, só ao produtor de leite, mas a ele é um bom exemplo para nós trabalharmos aqui. E a Unitec percebeu isso, né? Sentiu que tinha esse espaço, né? Através dos próprios parceiros, as próprias entidades que nos contratam, demandando isso e percebendo. Vamos lá, eu preciso de uma palestra sobre saúde mental. Eu preciso de alguém que me trabalhe a questão saúde física. Eu preciso de alguém que me trabalhe a questão nutricional, né? Voltada a esse. Então, isso foi porque houve esse movimento e essa percepção, né? Associado a isso também, houve outros movimentos, né? Vamos pegar na parte tecnológica. Nós, até há pouco tempo, não trabalhava com drone, né? Agora nós temos vários colegas que estão trabalhando com essa tecnologia, né? Associado a isso também, nós temos uma questão muito forte ao seu, como prestador de serviço, a gente não tem vínculo comercial. Isso nos dá toda a credencial para levar uma assistência, uma orientação, um treinamento, um preparo muito voltado para aquele negócio dar resultado, para aquelas pessoas terem melhor qualidade de vida, para que elas possam, de fato, desenvolver nos seus negócios. E ainda, nós sabemos que nós estamos num estado, e principalmente na nossa região noroeste, muito de agricultores familiares, e que aquelas pessoas precisam do nosso acompanhamento. Muitos agricultores familiares, muitos mesmo. Então, precisa dessa nossa constância, desse nosso auxílio. Vamos imaginar lá um curso de autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Talvez se a gente falasse isso alguns anos atrás, coisa bobagem, não é coisa de técnico, não é coisa de profissional, né? Hoje a Unitec trabalha muito forte nisso, né? Então, a própria saúde, agora nós começamos um trabalho de home care, que é cuidador de idosos, cara, olha só, né? Tem um enfermeiro, tem um profissional que vão prestar esse serviço. A região noroeste do estado do Rio Grande do Sul
é a região com o maior número de idosos do Brasil. Então, estão atendendo, eu diria assim, eu vou usar uma palavra, mercado, né? Sim, Mas sim. no fundo, é uma necessidade para a qualidade de vida das nossas pessoas onde elas vivem. Então, isso então são os tempos novos que vão nos forçando a gente se adequar, porque nós temos que entender que a cooperativa não é um ente separado da sociedade, ela faz parte, ela tem que ser protagonista nesse processo de construção de formas. E os profissionais têm que ter esse entendimento, essa cabeça, essa abertura para poder. Eu acho que a gente, de uma certa forma, conseguiu evoluir, mas não vai poder parar nisso, né? Nós vamos ter que estar constantemente buscando mais e mais, né? Eu acho que você disse uma palavra aqui, Marcelino, que é chave. Vocês não têm compromisso comercial, a cooperativa não tem um compromisso com comercial, por exemplo, com insumos, com defensivos, com esses produtos. Quer dizer, a princípio, o técnico está lá para a prestação de serviço sem ter essa ligação. Essa é uma independência. E aí eu acho que tem um grande potencial, e aí eu lhe pergunto, né? Porque nós vamos entrar com uma nova tendência e forte para o futuro, que é a questão da sustentabilidade. E à medida que você tem essa liberdade, eu acho que, né, na minha opinião, e eu lhe pergunto sobre isso, é uma porta aberta para que se trabalhe experiências e se trabalhe com esse termo da sustentabilidade, não só ambiental. A sustentabilidade é muito mais ampla do ponto de vista Sim. de que nós estamos falando, de qualidade de vida, de sustentabilidade econômica. Claro. Todo empreendimento tem que ter resultado econômico, mas também esse compromisso ambiental. Eu acho que esse é um bonito desafio em que uma cooperativa de trabalho tem esta liberdade e estaria bem adequada para esse novo momento. Como é que você vê isso? Eu vejo com todo esse teu entendimento também, né? Essa questão da sustentabilidade, por exemplo, do uso racional dos insumos, né? Que é um grande desafio para os custos de produção, do uso correto, do manejo, né? Vamos falar lá em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, né? Que é essa. Então, isso nos credencia muito bem, muito forte, porque eu vou lá prestar um serviço por alguém que me contrata com o objetivo de fazer aquele negócio se sustentar, se viabilizar, né? Que tenha perenidade. Aí a gente sabe do desafio da perenidade das propriedades rurais, né? Principalmente das menores propriedades. Então, eu acho que a gente está muito bem credenciado nisso e a gente nunca carregou uma marca comercial. Nós carregamos a ideia de que um profissional vai lá para dar. E você sabe que a gente quer ganhar dinheiro também. Nós, como profissional, precisamos sobreviver. Com certeza. Mas o resultado nosso de ver um empreendimento, ver uma família evoluir, ver uma família crescer, ver uma família permanecer lá no campo, isso é fantástico. E isso nos motiva a continuar. E isso motiva, eu acho que qualquer pessoa, né? Lógico que ele vai ter as necessidades comerciais, lógico que ele vai precisar disso, aquilo. Não é que a gente não vai orientar, não é que não vai auxiliar, mas sem essa conotação principal que, por hora, apesar que hoje também as próprias empresas estão percebendo que não dá mais para empurrar pacote tecnológico para ninguém, tem que ser uma questão muito consciente, porque as pessoas estão com outra cabeça hoje, né? Já estão muito mais cientes disso e já não se enganam tão fortemente, né? Muito bem. Eu te agradeço demais, eu acho que super qualificado a nossa conversa. Nós, obviamente, em algum momento iremos voltar a conversar, talvez com algum tema específico da Unitec, né? A gente, por enquanto, está construindo o Coopcast no sentido de trazer os diferentes ramos, né? Nós temos ainda para conversar o cooperativismo de produção agropecuária, nós temos um cooperativismo forte aqui na região que é da eletrificação rural, que ela tem um papel muito grande, muito forte aqui, e agora as cooperativas de eletrificação estão trabalhando estendendo
fibra ótica e proporcionando tecnologia de comunicação. Eu pergunto, para nós encerrarmos, essa relação tecnologia, internet, agricultura, os aplicativos, como é que está esta relação entre Unitec, você já falou sobre o EAD, né? Mas isso deve estar modificando bastante a própria assistência técnica no meio rural, né? Processos muito. todos. Todos os processos com uma agilidade, com uma rapidez, né? As instituições financeiras estão colocando, o produtor está muito conectado em relação a isso, então a ferramenta como o WhatsApp hoje é parte da rotina, né? Então, isso de fato tá muito presente, então eu acho que todas as cooperativas têm que ir se adequando e se mudando, e nós profissionais, com certeza. Então, de fato, nós não vamos parar nessa evolução, nesse crescimento, né? Então, agradeço aí a oportunidade de bater um papo legal contigo, bom vê-lo de novo, né? E saber que você está cada vez mais motivado nesse meio, né? Não podemos perder o desejo de fazer uma sociedade melhor através da ferramenta que a gente acredita. E eu vou, como cooperativista, como professor de cooperativismo, como profissional, vou defender sempre essa ideia cooperativa, associativa, que é a maneira mais justa e mais correta de nós fazermos as propriedades, as famílias, enfim, desenvolver, né? Agradeço muito, então, e desejar todo sucesso para ti. Muito obrigado, sucesso a todos, até a próxima. Obrigado, Marcelino. Valeu, um abraço. Abraços.